Você sabe quando o inimigo vem com disfarces de luz? Já fica aqui nessa live, porque hoje nós vamos falar sobre disfarces do inimigo, quando o mal vem com roupa de luz. Então, amadas irmãs, nessa tarde já vamos mandando um aviãozinho aí para as amigas, para o pessoal que está comigo nesses dias, falando sobre batalha espiritual, a importância de nós entendermos sobre esse tema, para nós vivermos uma vida plena no Senhor. Nós precisamos buscar o conhecimento. Por quê? Porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O maior perigo espiritual, amadas, não está no que é claramente maligno. As coisas que são aparentemente malignas, nós já sabemos. Mas o que parece bom e inofensivo, e às vezes tem cara de bom e realmente tem luz aparente, mas por trás é trevas. Então, é justamente sobre isso que vamos falar nessa tarde. E eu quero te dizer que o engano, ele é espiritual. O engano, ele é muito espiritual. O diabo, ele fica... O inimigo, ele fica buscando coisas para ele aparentar como um anjo de luz. Por quê? Porque ele foi um anjo de luz. E ele saiu da presença de Deus. Só que hoje ele continua querendo se transvestir de anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. A palavra de Deus fala isso. Então, a Bíblia não diz que o inimigo virá com chifres, né? A Bíblia não fala que ele virá com chifres e fogo. Ele diz que ele se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14 está falando isso. Então, amados, o enganador, a primeira coisa que ele faz... Ontem falamos sobre as portas, né? Amém. Ontem falamos sobre as portas abertas que nós damos lugar ao inimigo para ele entrar na nossa vida. E foram várias portas que nós falamos. Hoje a gente vai falar como ele se disfarça de anjo de luz para tentar nos enganar. E essa é a maior astúcia dele. Por quê? Porque uma das características de Satanás é a sedução. Ele seduziu Eva lá no Jardim do Éden. Ele lançou palavras de sedução. Ele usou das artimanhas para enganar a mulher. E não é diferente hoje conosco. Não é diferente. A palavra em Mateus, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, o inimigo, ele vem muitas vezes como um falso profeta. Ele vem como aparência aparência do que serve a Deus, mas por trás são, como a palavra fala, são lobos devoradores. Então, amadas, Gênesis 3:1, estão perguntando de Davi. Davi tá um rapazão grandão, abençoado. Então, Gênesis 3:1 diz assim: foi assim que Deus disse, né? Lá, o inimigo, ele distorceu a palavra. Amados, eu quero dizer para você, o maior engano desses últimos dias é a distorção da palavra de Deus. É distorcer a palavra da verdade, trazendo confusão à mente dos cristãos, trazendo confusão à mente dos escolhidos do Senhor. Por quê? Porque Deus tem um povo escolhido. E o inimigo, ele vem para tentar destruir. Hoje, amadas, o que é que o diabo está usando? Ele usa práticas espiritualistas disfarçadas de cura emocional. Então, o inimigo, ele não vem com cara
ele não apareceu com Eva, ele não apareceu para Eva da forma que ele era. Ele não aparece para mim, para você, da forma terrível, porque ele sabe que se ele aparecer dessa forma, a gente não vai dar crédito. Ele usou a serpente, né? Ele se caracterizou na serpente para enganar a mulher. E conosco não é diferente. Ele usa situações, ele usa de artimanhas para tentar nos enganar. Então, existem hoje muitas práticas espiritualistas que as pessoas acham, e hoje tem se usado muito na medicina, nas terapias, em várias situações, para trazer engano às pessoas. Então, algumas constelação com consulta de espíritos ancestrais. Às vezes as pessoas não sabem, não é uma terapia que você vai fazer, principalmente as pessoas que estão buscando cura na alma. Você tem que ter muito cuidado com os profissionais que você busca. Por quê? Porque tem profissionais da área emocional que ele se envolve com coisas ocultistas e você não sabe. E aí você abre o seu coração, você abre a sua alma para ser direcionado por um profissional que, na verdade, não compactua com a mesma fé que você. E isso tem levado muitos cristãos, em vez de sair da depressão, em vez de sair do quadro de depressão, se enfurdar mais ainda no pecado. Por quê? Porque faz de forma inconsciente, mas, infelizmente, está no pecado. Por quê? Porque não busca discernimento espiritual. Então, amados, uma das coisas que o Senhor mais requer de nós nesses últimos dias, para que a gente não seja enganado pelo inimigo e como ele se disfarça, é que a gente tenha discernimento espiritual. É o discernimento espiritual que nos faz posicionados para vencer a batalha. Uma pessoa que teme ao Senhor, que teme ao Eterno e não tem discernimento, ela vai ser presa em alguma situação da vida. Então, quando você for diante do Pai, buscar o Senhor, orar, pedir sabedoria, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria e me dá discernimento. São duas coisas que precisamos ter para distinguir as obras das trevas das obras da luz. E hoje, quando nós não temos discernimento, nós somos pegos pelo inimigo, ele sendo fugiu a palavra. Então, ele se transfigura em anjo de luz, em coisas aparentemente boas para o nosso eu. Tudo, amados, que for para a exaltação do homem, do ego do homem, o inimigo, ele provavelmente está por trás. Conteúdos que anulam a cruz, como eu falei, quando o eu se vangloria. Quando o inimigo fala, não, você é suficiente em si mesma. Começa a questão da auto-idolatria. A pessoa se acha tão maravilhosa, a pessoa se acha tão que não tem pecado, a pessoa se acha tão... começa a imagem dela, não é a questão da autoimagem, é questão da auto-idolatria. A pessoa se auto-idolatra. Liberte sua deusa interior. Conteúdos que falam sobre libertação e libertação de uma mulher poderosa que tem dentro de você. O Senhor pede para que a gente se arrependa. A cura da nossa alma vem através de arrependimento, vem através de confissão de pecados, vem através não de exaltação do seu homem interior, do seu eu. Não a exaltação do seu eu. E isso é um dos maiores enganos das terapias atuais. É exaltar o homem a tal ponto que ele não reconheça o pecado. Algumas terapias falam que os traumas que você sofreu, isso mesmo, são amantes de si mesmo. E a Bíblia fala, amadas, que nos últimos tempos apareceriam homens, né, amantes de si mesmo. E é sobre isso. O inimigo vem fazendo com que você se exalte.
com que você queira ser a toda poderosa. O feminismo, ele faz isso. E ele destruiu, infelizmente, ele entrou em muitas igrejas e as mulheres querem, infelizmente, em vez de buscar aquilo que a palavra diz, em vez de buscar submissão, elas buscam o empoderamento. E isso tem destruído. Boa tarde, amada, seja bem-vinda. Então, qual é o perigo que nós corremos? Né? Qual é o perigo que nós corremos? Quando nós temos falta de discernimento. Foi o que eu falei. O discernimento, ele faz toda a diferença na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor, que serve ao Eterno. O povo de Deus está sendo destruído por falta de amor, por falta de fé, por falta de vontade. Aliás, o povo de Deus não está sendo destruído não por falta de amor, por falta de fé, por falta de vontade, mas por falta de discernimento. O discernimento espiritual, hoje, é o que a igreja, o que tem mais tido falta na igreja, chama-se discernimento espiritual. Por quê? Porque, inclusive, tem coisas no meio da igreja que são feitas e as pessoas não têm discernimento e as pessoas aceitam de qualquer forma, a qualquer custo. Por quê? Porque as pessoas não investigam a palavra de Deus, as pessoas não buscam o conhecimento profundo da palavra e é levado por qualquer fonte de conhecimento que não vem da palavra. Então, você pode estar orando por algo e, ao mesmo tempo, praticando algo que abre legalidade para o inimigo. É justamente isso que nós falamos. Não adianta você estar numa batalha espiritual, orando e jejuando de um lado, e do outro lado ter uma brecha aberta, porque você não está discernindo aquilo que você está fazendo. Como? Tem pessoas tem cristãos que, infelizmente, consultam horóscopo. Tem pessoas, infelizmente, que fazem terapias holísticas, que acham normal fazer essas terapias, só que você tem que saber qual é o fundamento dessa terapia. Primeiro, o cristão, se ele for fazer terapia, ele tem que buscar alguém cristão que fale a mesma linguagem que ele, porque senão ele vai ser destruído. Porque a grande maioria, infelizmente, das terapias atualmente, elas no fundo têm domínio da nova era. A nova era domina muitas das terapias. E se a gente não tiver discernimento, a gente é dominada por elas. Muitas práticas terapêuticas têm fundo ocultista. Amados, quando eu comecei a estudar, né, quando eu comecei a estudar terapia, eu comecei com uma visão e em alguns momentos, infelizmente, eu estava sem o discernimento espiritual. Eu estou aqui abrindo algo que eu passei. E isso é muito mais importante, às vezes, porque é a vida, é a prática. E as linhas que eu comecei a buscar, quanto mais você busca conhecimento nessa área, mais vão lhe apresentando outras fontes. E eu fui começar a beber nessas fontes, até que um dia o Senhor me mandou parar e entender que muitas daquelas fontes eram fontes misturadas com ocultismo. E eu fui entender, eu fui estudar sobre quais eram as práticas ocultistas da nova era que as terapias falavam. E, amadas, eu vou te dizer, a grande maioria das terapias atualmente, elas têm fundo na nova era. Então, o que aconteceu? Eu parei tudo e o Senhor me fez entender um método de cura emocional e cura espiritual, basicamente fundamentada na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que divide entre alma e medula. Amados, qual é a terapia que tem mais poder do que a palavra de Deus penetrando na sua mente e no seu coração?
Se a palavra de Deus, que a Bíblia, que ela própria fala que ela é a verdade, e quando o Senhor declara, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é outra técnica inventada por homem que vai lhe curar mais do que a própria palavra? E eu comecei a fazer esses questionamentos, e eu comecei a buscar entendimento, e são práticas que nós, muitas vezes, por falta de conhecimento, ou por preguiça, ou por não ter uma vida ativa espiritual, as pessoas deixaram de praticar, e isso trazem aflições na alma. Por quê? Porque, como eu falei, são pecados não confessados, que a pessoa dá brecha, que o inimigo está atuando. E eu vou dizer, você pode fazer, isso aqui eu falo com total convicção, você pode entrar e você pode fazer milhões, você pode passar por milhões de terapeutas, com todas as técnicas humanistas que cada um deles tem. Se você não passar por cura e libertação da alma através da palavra de Deus, através de renúncia de pecados, através de renunciar aos pecados, você nunca vai chegar à cura da alma. Porque só quem tem poder de curar é o Senhor. Só quem cura, porque o inimigo ele finge que cura, né? Então, quantas pessoas no mundo procuram a cura das emoções através de remédios, através de terapias, através de tantas técnicas, mas eu quero te dizer que a verdade está na cura e na libertação. Quando a pessoa é na humilhação, é no arrependimento, é na busca ao Senhor, isso usando a própria palavra, isso aprendendo mais da palavra. Quanto mais você aprende da palavra, quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você faz como Ezequiel, vai mais fundo, mais cura e libertação você tem. Mais restauração espiritual você tem. Só que hoje, com a cultura do mundo que está, as pessoas elas têm preguiça de buscar o Senhor. Elas querem uma vida de fast food, orou 5 minutos e quer que a resposta desça. E quer que uma vida que vem emaranhada em pecados seja resolvida apenas em uma oração ali na igreja. Chegou na igreja, e eu vou dizer que infelizmente muitas igrejas evangélicas utilizam de formas para atrair as pessoas, porque as pessoas elas não querem realmente reconhecer pecado, elas querem algum malabarismo que faça com que você se sinta bem, achando que você é 200 milhões de campanhas que você faz. Se você não renunciar ao pecado, se você não fechar as portas, se você não fechar as brechas, você pode fazer as campanhas que você quiser e não tem resultado. E não tem resultado na sua alma e muitas vezes não muda a sua vida. Então, se não há arrependimento, se não há confissão, se não há mudança de vida, a pessoa continua na mesma situação. Então, como a gente pode discernir o engano espiritual? Todo conteúdo, amadas, prática ou pessoa que se apresente como espiritual deve passar por 3 filtros bíblicos. E aí você já se você quiser anotar, se você quiser, é bom você anotar para você ter isso em conhecimento. Glorifica essa técnica, essa espiritualidade, está glorificando a Cristo ou ao homem, inclusive dentro da igreja, qualquer coisa. Isso aqui está glorificando a Cristo ou glorificando ao homem? Se glorifica o seu eu, se glorifica alguma pessoa, se glorifica a autoimagem, a sua performance, é engano. Não, porque a minha performance está lá em cima, se glorifica o homem, tenha cuidado.
Está alinhado com a palavra de Deus ou contradiz a Bíblia? Quando contradiz a palavra de Deus, se distorce a palavra, ignora o pecado ou elimina a cruz, é engano. Conduz ao arrependimento e santificação ou à autoindulgência? A autoindulgência, você dá alguma coisa em troca sem precisar arrependimento. Se te faz sentir bem, mesmo em pecado, sem confronto com a verdade, é engano. Amados, se o pecado não for confrontado, para você viver um arrependimento genuíno, para você entender as práticas do pecado, o erro que você está cometendo para se alinhar com o céu, tudo que faz dessa forma, infelizmente, é engano. E o inimigo, ele ama enganar. E ele engana, amados, de várias formas. Ele entra, como eu falei, em portas abertas. Como eu falei ontem, através de filmes, através de novelas, através de séries, através de músicas, frequências de músicas. As músicas são frequências que têm músicas, as frequências das músicas, elas ativam o mundo espiritual e elas carregam demônios para determinado lugar. Por isso que tem lugares que você vai, você sente mais paz. Tem lugar que você vai, que você sente o mundo espiritual. Então, onde tem um lugar que tem muito música, essas músicas hoje que falam muito com tanta pornografia, na verdade, né, nas músicas, com tanta baixaria, com tanta coisa terrível. Quando você vai num lugar que é cheio dessas músicas, você sente o ambiente carregado. Você sente o ambiente espiritual. Então, usar cristais para energizar a casa, isso aí é coisa de nova era. Queimar incenso, sálvia como limpeza espiritual, coisa de nova era. Seguir página de astrologia, nova era. Essa daqui, e muitos cristãos estão se enganando, e infelizmente, essa foi uma das coisas que as terapias que eu fiz falava. Acreditar na lei da atração, visualização ou frases de poder que não envolvem Deus. Você declarar a palavra de Deus, você usar a palavra para declarar sobre o mundo espiritual é uma coisa. Mas você acreditar na lei da atração, a lei da atração também está ligada à nova era. Cantar música com letras neutras, mas com origem em seitas. Músicas com origens onde você não sabe. Ontem eu falei que tem uma música muito cantada por muitos cristãos, inclusive eu cantei muitas vezes ela. E, amados, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente tem sede pelo conhecimento, o Senhor, Ele vai abrindo os nossos olhos. Quando você fica neutro, quando você não busca, quando você acha e começa a achar tudo normal, o inimigo fica feliz quando você fica quietinho, que você não busca o conhecimento. Mas quando você busca o conhecimento, o Senhor, Ele abre os seus olhos espirituais. E essa música era muito cantada. E algum dia eu vi uma pastora, né, uma pastora, uma mulher de Deus, a pastora Sara Shiva. Ela compartilhou, né, algo, eu buscando sobre essas informações de músicas. E eu encontrei um vídeo da pastora Sara Shiva, onde ela falava que essa música, quem escreveu essa música era alguém que escrevia as mesmas músicas para grandes cantores da Bahia, do Carnaval de Salvador. Era o mesmo compositor que escreveu essa música, que era envolvido com macumbaria. E essa cantora, ela cantou muito, ela teve muito sucesso com essa música, porque o diabo, ele não é brincadeira, ele faz a pessoa ter sucesso, só que depois E essa cantora, infelizmente, ela sofreu um acidente. Eu não vou falar o nome da cantora, mas quem já sabe aí, ela sofreu um acidente, você vê, ela perdeu o marido. Aquela música, ela fala muito sobre isso.
ela traz uma dor na alma, ela traz uma opressão, um lamento, e aquilo ali traz frequências espirituais para, em vez da gente melhorar, a gente canta, em vez da gente melhorar, piora a nossa alma. É isso mesmo, minha irmã. Tanto crente achando nada a ver. Gente, eu falei uma vez, e eu quero falar algo aqui muito sério, é sobre o DIU. O DIU, ele não evita o aborto. Isso aí é comprovado. E muitos homens e mulheres de Deus que eu acompanho, que eu sigo, homens sérios, homens e mulheres de Deus sérias, homens espirituais, homens que jejuam, homens que oram, homens que têm a vida no altar, homens e mulheres que têm a vida no altar. Inclusive, eu tenho feito muitos cursos, né, de aperfeiçoamento espiritual, de conhecimento com essas pessoas. Tenho caminhado com pessoas assim, realmente espirituais. E o DIU, na verdade, ele não impede o DIU. Em algum momento ele não impede a gravidez. E o que acontece? O DIU, ele faz com que a pessoa tenha a gravidez. Já vi muitas pessoas que engravidaram com DIU. E o DIU faz abortar. E quando você aborta através do DIU, o seu ventre torna-se um ventre de morte. Por quê? Porque onde há aborto, há morte. A morte no ventre da mulher. Isso é uma consequência espiritual, amados. Tem coisas que eu não posso realmente falar na live. E eu vou fazer uma imersão, né? Uma imersão. E essa imersão eu já vou ver aqui o dia que eu vou fazer para falar muito mais profundamente sobre cada prática, sobre a nova era, sobre os símbolos, sobre a batalha espiritual, sobre as armas. Tem armas espirituais que o cristão não sabe usar, não sabe que existe, porque não busca mais profundo. Então eu vou fazer uma imersão de uma manhã de sábado, onde a gente vai estudar em uma sala de Google Meet, né? Eu vou ver o Google Meet, para a gente estar estudando mais profundo. Quem tiver interesse em fazer essa imersão, me chama no direct, que na verdade eu vou cobrar um valor, vai ser cobrado um valor, vou ser muito sincera. Por quê? Porque eu tenho investido muito em estudo, e isso tudo requer recurso também. E também para eu colocar em uma plataforma para depois a pessoa ter acesso durante um ano, é também cobrado um valor. Então não pode ser como eu estou fazendo aqui na live. E na live também aqui eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o Instagram, ele bloqueia o meu conteúdo. E, infelizmente, o conteúdo não chega realmente a muitas pessoas. Então, uma imersão faz com que a gente tenha mais oportunidade de falar abertamente, de orar, das pessoas que estão aqui na live, que às vezes não podem fazer pergunta, e tem perguntas que, se fizerem, eu não vou poder responder. Então, eu quero te dizer que é muito séria essa questão do DIU, dos anticoncepcionais. Então, tem coisas que é muito mais profundo, que muitos cristãos, como a irmã falou, acham que não tem nada a ver. E uma vez o Espírito Santo me tocou para eu falar com uma pessoa. Ela já tinha 2 filhos. E eu já tinha esse conhecimento, né? E só que eu me aprofundei mais. E eu chamei essa pessoa, essa irmã, e falei, ela veio me falar que ia colocar. E eu falei, irmã, não faça isso, assim, assim, assim. Expliquei. E infelizmente a irmã falou mesmo assim, mas eu prefiro colocar do que engravidar. Então, amadas, a nossa rebeldia traz consequências. Quando o Espírito Santo traz um conhecimento que você não tem e te traz alguém para te alertar, seja obediente, seja atenta à voz do Senhor. Não queira achar que porque o mundo está fazendo e que todo mundo faz, isso vem de Deus. Vá procurar, vá pesquisar, vá mais profundo. 1 Coríntios 10, 21 diz assim, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Gente, isso é muito sério.
Outra coisa que eu falo das festas do calendário gregoriano, que a grande maioria das igrejas comemoram. Gente, infelizmente hoje tem igrejas que comemoram, quer dizer, tira na verdade o nome de João e comemora a festa. Eu não consigo entender como é que a pessoa faz uma coisa dessa e acha isso normal. Onde a palavra de Deus condena culto a outros deuses, a pessoa vai comer, vai vestir as roupas e ainda dentro da igreja. Meu Deus, isso para mim, irmãos, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Eu não consigo entender. Eu sempre bati muito firme. Outra coisa é filho de crente participar de um monte de festa de escola, carnaval, São João, e aí lá vai Halloween. Gente, eu já vi filho de crente vestido de Halloween. Pelo amor de Deus, irmãos, é uma cultura do nada a ver e Satanás entrando nas casas, destruindo casamento, destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo ministérios e as pessoas com esse demônio do inferno do nada a ver. Aí quando já vê que não tem mais solução, aí entra nas coisas do mundo de vez. Amados, o diabo, ele não entra escancarando não sua vida, ele entra numa brechinha e ele vai tomando espaço até ele ter uma legalidade sobre a sua vida, até lhe destruir. Então, as pessoas que não querem, que negócio de batalha espiritual, vem esse povo só falando de demônio. Então não guerrei não, meu irmão, não guerrei não. Fique sem entender as astutas do diabo e fique vivendo uma vida de que, mas eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo e nada acontece. Amados, o mundo espiritual é legal e só quem domina ele, só quem é obediente à palavra, só quem vive e pratica é que vence. E é uma guerra real, que você acha que você não está, mas você está tão profundo nela que você nem imagina. Porque a partir do momento que você toma uma decisão de sair do mundo para viver para Cristo, a Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que hoje, infelizmente, as pessoas não querem tomar essa cruz. As pessoas querem fazer o evangelho da forma delas. E é isso que Timóteo lá fala, Tiago, em vários outros livros, fala do que aconteceria nos últimos tempos. As pessoas seriam amantes de si mesmas, elas querem fazer o que elas acham que é certo. O que traz felicidade. Amados, nem só o que traz felicidade. Eu quero te dizer que o diabo ele tem entrado também as pessoas, porque as pessoas querem felicidade, as pessoas não querem renunciar o ego, confessar pecado, arrepender. Hoje o povo não quer nada disso. Mas se o Senhor te chamou para isso, se posicione. E se posicione de verdade, se posicione na igreja, se posicione na família, se posicione em casa, se posicione no trabalho. Por quê? Porque o Senhor, ele diz, né, para nós sermos sal da terra e luz do mundo. E se o sal for insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Quanto crente sendo pisado pelos homens porque faz a vontade, porque abre mão das coisas santas do Senhor, para viver coisas que o inimigo faz. Então, amadas, agora nós estamos chegando já no fim dessa live. Vamos renunciar com a autoridade, porque a palavra, eu tenho certeza que a palavra já te confrontou nessa tarde. E aí eu vou fazer essa oração e você vai repetir comigo. Que você vai renunciar, que você vai pedir ao Senhor discernimento, para que o Senhor abra os teus olhos espirituais. É o que eu tenho falado nesses dias de live. Hoje já estou no 3º dia. Peça ao Espírito Santo com toda a sinceridade. Faça um jejum.
Tire um período de oração, busque a Deus. Peça, Senhor, abra os meus olhos espirituais para eu enxergar além. Abra os meus olhos espirituais para eu ir, porque eu quero viver para o Senhor. Amados, quanto mais você se posiciona, aí eu vou te dizer, mais o diabo vai pelejar contra você. Mas tenha certeza que quando o diabo peleja, o Senhor ele vem na frente. Eu contei ontem um testemunho de que eu tinha comido, né, uma comida consagrada e eu não sabia, porque eu não sabia a intenção do coração da pessoa que fez a comida. E eu comi e trouxe mal-estar para mim. Só que tinha anjos do Senhor pelejando ao meu favor. E o Senhor trouxe cura. Mas quantas pessoas morrem dentro das igrejas com enfermidade que às vezes comeu algo sem saber e porque falta autoridade, falta unção no meio da igreja, falta a presença do Espírito Santo, falta o fogo do Espírito, falta revelação. A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? E a unção despedaça o jugo. Sem unção, amadas, sem unção, sem poder de Deus, sem autoridade do Senhor, a igreja vive de mal a pior. Infelizmente, essa é a verdade. Então, vamos agora, né, em nome do Senhor, renunciar. Senhor Jesus, eu renuncio toda a prática espiritual, repita comigo, que não vem do teu espírito. Eu rejeito toda mistura, toda influência disfarçada de luz, todo conteúdo que corrompe a minha fé. Eu cancelo hoje, com o sangue de Jesus, toda a legalidade que entreguei ao inimigo por ignorância. Eu declaro, o Espírito Santo é o meu guia. A cruz é a minha base e a verdade é o meu alicerce. Me livra, Senhor, do engano. Me enche de discernimento espiritual e me alinha totalmente com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amada, se você não conseguiu fazer, depois volta nessa live, já coloca aí no final e já faz essa declaração, para que o Espírito Santo, cada dia, ele traga mais clareza para você. Se essa live te despertou, compartilha com alguém que precisa se libertar do engano espiritual. Amados, faz a voz do Espírito Santo chegar, porque não sou eu só estou aqui, amados, como um canal, como um vaso de barro na mão do oleiro para ser usado como ele quer. Não é todo mundo que quer dar a cara para bater, não é todo mundo que quer colocar. Muitas vezes eu fugi de colocar, de me apresentar aqui na internet para falar coisas que o Senhor, que eu busco, coisas que eu tenho entendimento, que vai de encontro à grande maioria, inclusive até dos cristãos. Você acha que é fácil, amados? Não é fácil, então compartilhe esse conteúdo. Então, amanhã, a quarta live, a gente vai falar sobre a autoridade da mulher em Cristo. Quando você se levanta, o inferno recua. Amanhã o tema da live é a autoridade da mulher em Cristo. Quando você se levanta, o inferno recua. Tenho certeza que assim como essas lives têm sido fortes, amanhã vai ser forte, vai ser profético e vai ser libertador. Então já compartilhe essa live. Eu já agradeço por você que ficou aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Que toda escama ainda que existe nos seus olhos, se tem algo que você precisa renunciar, que o Espírito Santo te revele, que o Espírito Santo te mostre, que você tenha um coração aberto para receber do Senhor aquilo que Ele quer ministrar na sua vida, para que você receba mais autoridade, mais unção, e para onde o Senhor te fazer pisar a planta dos pés, você possa ser sal da terra de verdade e luz do mundo, que você possa salgar onde o Senhor te posicionou. Isso é muito forte, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer de você
um sal de verdade e uma luz de verdade que ilumina as trevas, que onde você pisar, a planta do seu pé, o diabo tenha que cair por terra e tenha que sair, e o nome do Senhor ser glorificado, vidas serem restauradas, pessoas serem curadas e libertas. Esse é o meu desejo, de levantar realmente um exército de mulheres posicionadas na verdade, na única verdade que é a palavra, não em teologias humanas, não em teologias, tantas teologias aí, tantas coisas, mas simples na simplicidade da palavra de Deus, que é pura, que é eficaz e que transforma e que liberta. Então, amadas, tenham uma excelente tarde em nome de Jesus. Até amanhã, às 15h15 da tarde, nesse mesmo Instagram, estaremos juntas.